Olá, meus queridos, tudo bom? Como eu prometi a vocês, eu havia prometido um segundo vídeo sobre os anjos, né? Então nós estamos aqui, tá? Não esqueça, diante de qualquer coisa, dá aquele like que ajuda o nosso canal, tá? Bom, eu gostaria de lembrar a vocês algumas coisas que nós falamos na semana passada. Entre elas, nós falamos que os anjos são seres especiais, foram criados de uma maneira totalmente diferente da gente. Nós fomos criados do pó da terra, eles não, eles foram criados de ar, de vento. Por isso, a matéria deles é totalmente diferente do nosso. O corpo espiritual deles é totalmente diferente do nosso. Tem um corpo espiritual e isso lhe dá alguns poderes. Uma das coisas que nós sabemos é que Deus deu não só a nós no início, mas a eles deu o livre-arbítrio e deu a imortalidade. Eles são imortais. Eles têm um corpo que pode atravessar uma parede, né? Existe uma história clássica do apóstolo Pedro, quando estava na cadeia. O anjo entrou ali com as portas totalmente fechadas. E interessante que quando eles saíram, as portas foram se abrindo naturalmente, e o anjo e Pedro passou. E a coisa era tão estranha que Pedro achava que era um sonho. É interessante também que eles são capazes de causar destruições. Os textos sagrados contam que no Egito, quando o povo estava para sair de lá, Deus havia dado uma ordem para que os israelitas colocassem na verga das suas portas o sangue do cordeiro. Por quê? Porque um anjo iria passar a noite e haveria destruição, onde todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Naquela noite aconteceu isso, o clamor foi muito grande. Conta também a história do rei Senaqueribe, o rei da Síria, que resolveu invadir Jerusalém, mas Deus prometeu proteção. E diz os textos sagrados que um anjo foi enviado e matou os mais fortes e poderosos soldados dos assírios, cerca de 185 mil. Apenas um anjo. Outra coisa, os anjos são capazes de morfar. São Power Rangers? Não. Quando eu falo morfar, é que eles são capazes de se transformar em qualquer coisa, inclusive em seres humanos, até os que já morreram. Eles têm poder para isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Satanás, que é o maior dos anjos caídos, é capaz de se transformar num anjo de luz. Por quê? Porque ele tem poder não só de se transformar em qualquer pessoa, e também pode falar no mesmo tom de voz, no tom igual de qualquer uma outra pessoa. Existe um escritor chamado Roger Morneau, que foi satanista, e ele conta que uma vez numa sessão onde estavam as pessoas mais conhecidas da sociedade, um historiador pediu para que um dos anjos caídos fizesse uma transcrição de um comício, de um discurso de Benjamin Franklin. Nos conta que esse anjo fez exatamente durante o tempo igual, sem trocar uma letra, um tom de voz igual, como se fosse ele, de forma perfeita. Interessante também que os anjos são capazes de controlar a mente das pessoas, e eles são capazes de entrar no corpo das pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente. É algo muito imoral que os anjos bons não fazem, mas eu não sei se você sabe. Nós fomos criados para que alguém morasse dentro da gente. E quem? O Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados em forma de um templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse lugar nunca está o quê? Vazio. Eu gostaria só de deixar um pequeno recado para você. Se você, esse corpo que nós temos, que é o templo do Espírito Santo, se você não permitir que o Espírito Santo habite dentro desse corpo, um desses anjos maus pode entrar e tomar morada. E a Bíblia diz que eles são capazes de fazer ruína na vida das pessoas. Nós vamos falar sobre os anjos maus na frente, mas agora eu quero apenas que você entenda que Deus criou os anjos para que possam simplesmente
nos ajudar a ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Anjos não podem ser adorados. Mesmo quando aconteceu alguns fatos em que anjos apareceram a algumas pessoas, inclusive eles são capazes de fazer coisas incríveis. Eles apareceram como pessoas a Abraão, eles apareceram para algumas pessoas, um deles, o anjo Gabriel, apareceu a Daniel, apareceu a João Batista, e esse é mais interessante, que esse anjo foi capaz de fazer João Batista ficar mudo só pelo fato de não crer nele. E eu deixo para você o Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que Deus te abençoe.